Olá, o TCE na TV está no ar e você vai ver nesta edição efetivação. Depois da fase de adaptação, o Tribunal de Contas do Estado inicia a capacitação dos servidores para colocar em prática um programa pioneiro de gestão pública. Prestação de contas, o balanço semanal dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno. Baladas, palavras de outono. Espaço Cultural do TCE retoma as atividades com obras de escritoras sergipanas, entre elas Núbia Marques. E ainda, no quadro Entrevista, a repórter Patrícia Nunes bate um papo com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Agora, no TCE na TV. Olá, a gente começa o TCE da TV de hoje com a concretização de uma parceria do Tribunal de Contas do Estado para a implantação de um programa pioneiro em gestão pública. Depois da fase de ajustes, começa agora a capacitação dos servidores para dar início ao GES Pública. A primeira oficina modular de implantação da GES Pública foi direcionada aos servidores envolvidos com as atividades de controle externo. A oficina, realizada nesta semana na sede da Ecojan, foi ministrada pelo professor Jairo de Jesus. O tribunal se integra a um grupo de organizações públicas, federais, municipais, estaduais, que através do Ministério do Planejamento leva a essas organizações um sistema de melhoria da tecnologia de gestão de cada organização. O impacto dessa tecnologia de gestão é alcançar a melhoria dos serviços que são levados ao cidadão, ao usuário. Portanto, o ganho é para a população. O projeto de implantação da GES Pública foi apresentado ao presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Reinaldo Moura, no início do segundo semestre. A importância foi essa, de início de implantação do cronograma. O grupo de trabalho está formado, agora é disseminar o que esse grupo assistiu aqui junto aos demais servidores. Além do presidente do TCE, estiveram presentes conselheiros, auditores e procuradores da Corte de Contas. O GES Pública é um programa pioneiro que busca a melhoria da qualidade dos serviços prestados na administração pública. O Espaço Cultural do TCE, ministro Carlos Aires Brito, retoma as atividades a todo vapor com o lançamento de um DVD contendo obras de escritoras sergipanas. Núbia Marques é uma das homenageadas. Com o lançamento do DVD Baladas, Palavras e Outonos, o Tribunal de Contas do Estado retomou na quinta-feira, dia 12, as atividades no Espaço Cultural Ministro Carlos Aires Brito, localizado no hall do TCE. Teve como objetivo promover a cultura e as artes, prestigiar os artistas sergipanos e também servir a sociedade com uma extensão de seus serviços institucionais. Uma homenagem que está se prestando a três grandes poetisas, três grandes escritoras sergipanas, que é o caso da Carmelita Pontes, da Giselda Moraes e, muito especial, que não está mais entre nós, a Núbia Marques. Que as três juntas publicaram exatamente 3 livros. Baladas do Inútil Silêncio, Palavras de Mulher e Verde Outono. Nós reunimos 9 atrizes sergipanas, selecionamos 3 poemas de cada uma desses 3 livros que elas publicaram e convidamos essas atrizes que interpretassem esses poemas. Com isso, então, acabou gerando um DVD com esses 9 poemas e além dos extras no DVD, que é um documentário sobre Núbia Marques, fotos de Núbia Marques, trabalho de Núbia Marques, uma homenagem mais do que justa. Então eu acho que o Tribunal de Contas, em parceria com a Segrase e o apoio cultural da PRP-TV, foram fundamentais na consecução desse projeto, que nos deixa muito felizes por homenagear 3 grandes mestras da nossa arte, da nossa história e da nossa cultura. Veja em instantes os processos que foram a julgamento esta semana na Corte de Contas. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural.
duas cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as duas cidades históricas também são conhecidas pelo folclore de tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana. O coordenador da Escola de Contas do TCE profere palestra em encontro estadual de vereadores que reuniu cerca de 600 parlamentares para discutir gestão pública. Já os servidores da Corte de Contas iniciam capacitação. Vamos ao giro de informações. Fórum de debates no TCE. O técnico de controle externo Luiz Carlos Barreto foi o primeiro a fazer a explanação e abordou temas que têm sido recorrentes durante a análise de processos. Entre eles, o que estabelece normas gerais para a instrução e tramitação dos processos sujeitos a julgamento pelo TCE. Essa discussão se reveste de uma importância muito grande, porque é uma troca de ideia entre os colegas e na tentativa de uniformizar um entendimento para todos. A partir de agora, o fórum passa a ser realizado mensalmente no TCE. Para o coordenador jurídico da Cortes de Contas, Marco Brito, o objetivo dessas reuniões com os técnicos de controle externo é capacitar os servidores para desempenhar as funções no dia a dia. Para que se possa debater, possa se discutir, possa se aprofundar os temas de maior relevância tratados por esses técnicos e assim possamos conseguir uma maior otimização do serviço e uma uniformidade dentre os pareceres que são elaborados pela coordenação jurídica. Aconteceu na Fazenda Boa Luz o primeiro encontro de vereadores do estado de Sergipe com mais de 600 parlamentares municipais no último dia 6 de novembro. Com o objetivo de fortalecer o poder legislativo municipal, um dos temas abordados foi orçamento e redução de receitas, com o palestrante Wanderson Melo, coordenador da Escola de Contas do TCE. O papel de vocês, vereadores, aprovar os outros orçamentos e fiscalizar depois da sua execução. Fiscalização e controle são tarefas fundamentais desenvolvidas no Tribunal de Contas. E são nas sessões das câmaras e do Pleno que os conselheiros representam o povo na tarefa de fiscalizar os gastos do dinheiro público. Na sessão da primeira Câmara, realizada na terça-feira, dia 10, foram julgados 8 processos, com a participação dos conselheiros Heráclito Hollenberg, Carlos Alberto Sobral, Clóvis Barbosa e do procurador Carlos Valdemar Machado. Dos 8 processos, 4 foram aposentadorias, todas consideradas legais. Na quarta-feira, dia 11, na sessão da segunda Câmara, foram julgados 9 processos, com a participação dos conselheiros Carlos Pina, Antônio Manuel de Carvalho, Maria Isabel Nabuco Dávila e do procurador Sérgio Monte Alegre. Um processo de relatório de inspeção foi julgado pela regularidade e 2 foram considerados irregulares com aplicação de multa. 2 pensões previdenciárias e 4 aposentadorias foram julgadas legais. Já na sessão do Pleno, realizada nesta quinta-feira, dia 12, sob a presidência do conselheiro Reinaldo Moura, foram julgados 15 processos e 3 protocolos. Além disso, 2 projetos de resolução foram aprovados, sendo um de relatoria do conselheiro Heráclito Hollenberg e outro do procurador João Augusto Bandeira de Melo. Toda resolução ela vem para facilitar o trabalho do tribunal, para tornar mais efetivo o trabalho de controle externo. Essa resolução das multas tem um caráter importante de modernizar a aplicação e a aplicação das sanções para que haja maior efetividade realmente no controle externo. Participaram da sessão os conselheiros Reinaldo Moura, Carlos Alberto Sobral, Heráclito Hollenberg, Antônio Manuel, Clóvis Barbosa, Carlos Pina e Isabel Nabuco. Agradecer
inicialmente, os votos de boas-vindas e manifestar minha gratidão pela solidariedade e apoio que recebi por todo o tempo que eu estive afastada. Dizer que ela é sempre bem-vinda a essa casa, pelo trabalho que ela realiza e pela amizade que ela tem a todos nós e nós temos por ela também. O presidente Reinaldo Moura comunicou que o tribunal foi notificado e já deu cumprimento às decisões do juiz da 12ª Vara Cível de Aracaju. Na qualidade de conselheiro presidente dessa Corte de Contas, venho comunicar aos demais membros do colegiado que no dia 6 de novembro de 2009 houve o recebimento pela presidência da notificação da decisão concessiva de antecipação de tutela prolatada pelo meretrício juiz de direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, Dr. Marcos de Oliveira Pinto, nos autos da ação popular, processo 200.911.201.706, movido por Antônio Carlos Mangueira Tavares e outros, em face do Estado de Sergipe, em lítese consórcio, passivo, com o conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto. Em cumprimento da decisão judicial, comunica a todos que o pagamento de subsídios do então conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto está suspenso desde 6 de novembro de 2009, marco temporal de ciência da decisão por esta Corte de Contas. Por dever institucional, considerando que havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, reclamação 8490, que restabelecia a liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, concedida no mandato de segurança 237/2008, e que tinha como consequência prática considerar o Dr. Flávio Conceição de Oliveira Neto como conselheiro afastado desta Corte de Contas, haverá a expedição de ofício ao Supremo Tribunal Federal, comunicando-o do cumprimento da tutela antecipada acima referida. De igual forma, o meretício juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, será informado do cumprimento da decisão prolatada por meio do envio da ata da presente sessão. Após essas providências, o então conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto será cientificado de todo o ocorrido. Para saber o resultado dos julgamentos, é só acessar o site www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Veja daqui a pouco, no quadro Entrevista da Semana, a repórter Patrícia Nunes conversa com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes saem todos os dias de casa no Brasil para sustentar a família. Uma triste realidade que precisa ser combatida. A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie. Lugar de criança é na escola. A privação desse direito traz a certeza de um futuro comprometido. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Erradicar o problema é um dever de todos. Faça a sua parte. Apoio. Até o dia 4 de dezembro, Sergipe é palco dos Jogos dos Servidores Estaduais. O Tribunal de Contas marca presença em 6 modalidades, entre elas o futebol. O TCE também disputa por medalhas no xadrez. E por falar em xadrez, esta semana a Corte de Contas abriu as portas para a realização de um curso avançado de arbitragem. Os Jogos dos Servidores Estaduais reúnem milhares de servidores de repartições públicas de Sergipe. Iniciado no dia 28 de outubro, as competições estão apenas no começo. A equipe de futebol do TCE fez o jogo de estreia no Batistão. Outra modalidade bastante concorrida é o xadrez, esporte que esta semana contou com o apoio do Tribunal de Contas, que abriu as portas para receber o curso avançado de arbitragem. A gente agradece a infraestrutura do espaço maravilhoso aqui, agradece a presidência do Tribunal de Contas, Reinaldo Moura, está liberando espaço pela primeira vez para o xadrez aqui no estado. E a gente está trazendo um árbitro internacional para dar um curso avançado de xadrez aos árbitros locais e os árbitros de outros estados. O curso foi ministrado pelo árbitro internacional Mauro Amaral, que preparou os árbitros para o Campeonato Pan-Americano Amador de Xadrez, que está sendo realizado pela primeira vez no Brasil. O Campeonato Pan-Americano Amador
possibilita que venham gente de todas as partes da América e do Brasil para fazer um intercâmbio com os jogadores locais. Esse intercâmbio é muito importante. Os jogos são disputados em Aracaju neste final de semana no Hotel Jatobá, na Orla de Atalaia. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Xadrez com apoio da Federação Sergipana. E hoje, em nosso quadro Entrevista, o convidado para um bate-papo é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Durante a conversa com a repórter Patrícia Nunes, ele falou sobre a carreira e a função do Ministério Público junto ao TCE. Pernambucano, formado em Engenharia Eletrônica e Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, ingressou ao Ministério Público em 2002. Procurador, como foi a sua, então, trajetória de lá para cá, aqui no tribunal? Houve um concurso público realizado para cargo de auditor e de subprocurador do Ministério Público, aqui realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Fui aprovado e ingressei na carreira no cargo de subprocurador, que é o inicial da carreira do Ministério Público de Contas. Fui promovido a procurador no ano de 2003, que havia um cargo vago, e exerci o cargo de procurador até o ano de 2008, quando, por vontade dos colegas e nomeação do governador do estado, fui conduzido ao cargo de procurador-geral que eu exerço. O procurador atua como fiscal. No que isso beneficia o TCE? Em todo o processo de controle externo que é submetido ao julgamento do tribunal, o procurador ou o subprocurador emite um parecer. Então, ele ajuda a fazer a inteligência do processo, a fazer o deslinde das situações e chegar a uma conclusão final sobre a possível condenação ou não, a declaração de irregularidade ou regularidade de contas. Tem também a iniciativa de proposições perante o tribunal. Para você ter uma ideia, somente esse ano foram 40 proposições, cerca de 40 proposições do Ministério Público, pedindo auditorias, pedindo verificações, pedindo aprofundamento de investigações. Qual a importância, então, da interação desses dois órgãos? Essa convivência harmônica, porém independente, porque todos os membros do Ministério Público gozam de independência, plena independência funcional, ajuda a formar o que a gente chama do jogo democrático, da confluência de ideias, nem sempre no mesmo sentido, mas que ajudam a formar uma decisão mais democrática, uma decisão mais livre, uma decisão mais justa. E essa harmonia serve também para que um órgão ajude o outro. Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas são parceiros grandes na atuação única, qual seja a do controle externo. Então, fizemos várias propostas do Ministério Público, foram acatadas pelo Tribunal de Contas e têm sido utilizadas para engrandecimento da sociedade sergipana. Duas mais recentes que eu poderia citar, a proposta quanto à acessibilidade, que propomos e o Tribunal de Contas acatou que fosse fiscalizado em todas as obras efetivadas pelo Poder Público. Está previsto o quesito acessibilidade para os portadores de necessidades especiais, como também na verificação dos gastos e planejamento de ações no combate à dengue. Procurador, no seu ponto de vista, qual o maior desafio da Procuradoria aqui do Ministério Público atuando aqui no TCE? É a multiplicidade de aspectos para que temos que abranger. Para você ter uma ideia, o Ministério Público Comum funciona, o Ministério Público Estadual funciona por curadorias. Nós, como tratamos do poder público como um todo, então temos que abranger de uma certa forma, abranger todas as áreas. Mais alguma novidade para o ano que vem do Ministério Público para o Tribunal? Que o Ministério Público de Contas tem uma participação ainda mais próxima dos gestores, cada vez mais próxima, no sentido de propiciar o que eu acredito que seja o mais importante na atuação de um órgão de controle, que é garantir a concretização de direitos fundamentais. Saúde, educação, proteção de crianças e adolescentes possam ter a sua melhor realização também em benefício da sociedade sergipana. Obrigada, procurador, pela entrevista. Eu que agradeço. E o TCE na TV de hoje vai ficando por aqui. Mas você pode rever o programa em nossa página na internet. Acesse www.tce.se.gov.br. Até a próxima semana.